Câncer de rim. O que nós precisamos saber sobre esta doença? É isso que me proponho a fazer nesse vídeo para vocês, trazendo um pouco mais de detalhamento, um panorama sobre essa doença para um melhor entendimento. Eu sou o Flávio Cárcano, médico oncologista clínico, especialista em câncer gênito urinário. Vamos lá? Antes de falar propriamente do câncer de rim, gostaria de passar um pouquinho com vocês sobre este órgão tão precioso que é fundamental para o funcionamento, para a fisiologia do nosso organismo. Normalmente nós temos 2 rins, mas é completamente possível viver com o funcionamento de um só. Muitas vezes as pessoas nascem com um rim só por uma anomalia na formação e elas vivem normalmente, só vão descobrir que tem um rim depois que fazem um exame de imagem, incidentalmente descobrem ali que nasceram só com um rim. Os rins, eles são fundamentais para o equilíbrio hidroeletrolítico do nosso organismo e também para o equilíbrio ácido-básico. Que nomes são esses? O equilíbrio hidroeletrolítico é aquele que determina o funcionamento, o equilíbrio dos sais do nosso organismo. Normalmente nós temos na nossa circulação sanguínea vários íons, né, que compõem sais do nosso corpo, como o sódio, o potássio, o cloreto, o magnésio e outros, e este equilíbrio da quantidade correta desses íons no nosso organismo é o rim que desempenha esse papel. Além disso, ele também é responsável pelo equilíbrio dos líquidos do nosso corpo. Então, quando a gente está num dia mais quente, que sua mais, perde líquido, ou numa baixa ingesta de líquido, o rim ele está sempre ali atento no sentido de equilibrar essa quantidade de líquido no nosso organismo para manter a quantidade exata, preservando a nossa pressão arterial e os fluidos que precisam existir em equilíbrio no nosso organismo. Além dessa função hidroeletrolítica e ácido-básica, o rim também tem uma função endócrina, ou seja, ele produz hormônios, ele produz uma substância, destaca-se aqui, a eritropoetina. A eritropoetina é uma substância que estimula a nossa medula óssea a produzir o nosso sangue, os glóbulos vermelhos. Então, quando nós temos um mau funcionamento dos rins, principalmente aqueles pacientes que têm uma insuficiência renal crônica, eles produzem menos essa eritropoetina e, por consequência, eles são anêmicos, têm anemia também associada. Então, aqui um pouquinho de como o rim funciona e trazendo a importância desse órgão tão fundamental. Mas, infelizmente, também é um local onde o câncer pode surgir. Então, o câncer de rim, ele surge principalmente em pessoas em torno dos seus 60 anos ou mais. Há um predomínio no sexo masculino, homens quase 2 vezes mais frequente em relação a mulheres, mas, felizmente, essa doença ela pode ser diagnosticada em 2/3 dos casos numa fase mais inicial. A grande questão é que esse diagnóstico numa fase inicial muitas vezes acontece incidentalmente, com o advento dos exames de imagem, que hoje são muito mais frequentes, como ultrassonografia, tomografia. Muitas vezes o paciente vai investigar um cálculo renal, um problema urinário e faz um exame de imagem por esse motivo e se surpreende com um nódulo ou um cisto complexo no rim e que eventualmente trata-se de um câncer de rim. Então, essa fase inicial a gente pode encontrar, entretanto nós não temos nenhum exame ou nenhuma política que rastreie isso de forma a detectar precocemente. Ele realmente é detectado eventualmente nos exames de imagem. Antigamente, os sinais e sintomas descritos para o câncer de rim era uma tríade que associava a detecção de uma massa, né, quando o médico examinava, né, palpável no flanco, associado ao sangramento na urina, e também dor nessa região. Isso é muito pouco frequente hoje em dia, porque, infelizmente, quando isso foi descrito, a doença já era diagnosticada numa fase mais avançada, a ponto de gerar esses tipos de sintomas. Hoje, a hematúria, que é o sangramento na urina, ela pode ser um sintoma
mais frequentemente observado, porém ela ocorre quando há já uma invasão do sistema de coleta da urina que os rins produzem. Quando há essa invasão, é possível que o sangramento escorra por ali e venha se manifestar na urina. Mas muitas vezes um nódulo, um tumor renal, ele vai crescendo sem infiltrar esse sistema coletor e o sangramento pode não existir. Existem também sintomas associados ao que a gente chama de síndromes paraneoplásicas, ou seja, são síndromes consequências não diretamente relacionadas à presença do tumor em si, mas por substâncias que ele vem a produzir. Então, por exemplo, pacientes com tumor de rim podem ter anemia, mas não uma anemia porque perderam sangue, mas sim porque a presença do tumor acaba levando a uma baixa produção dos glóbulos vermelhos. Em poucos casos acontece até o contrário, existe uma hiperprodução, uma eritrocitose, um aumento dos glóbulos vermelhos e isso é identificado como uma síndrome paraneoplásica. Então essas síndromes ocorrem relacionadas aos sinais e sintomas, sejam eles diretamente pela presença do tumor no rim, ou seja, por síndromes paraneoplásicas. Menos frequentemente, alguns homens podem apresentar varicocele, que é uma assimetria nos testículos por conta de uma alteração da drenagem venosa, uma dilatação dessas veias testiculares, já que anatomicamente elas estão relacionadas à drenagem também dos rins. Então, a presença de um tumor renal pode muitas vezes se manifestar como uma presença de varicocele. Mas cuidado, não quer dizer que um paciente diagnosticado com varicocele isso seja igual a tumor de rim, mas é um sinal que merece despertar a importância de uma investigação mais ampla. Falando especificamente do diagnóstico, o diagnóstico é feito principalmente pela imagem. Uma imagem pode determinar, seja de tomografia, principalmente de tomografia ou de ressonância, um nódulo renal sólido muito característico de um tumor de rim. Entretanto, muitas vezes a gente observa cistos renais em vez de um tumor sólido. O cisto é uma cavidade preenchida com líquido. Na grande maioria das vezes, esses cistos são cistos simples, né? São cistos de doenças benignas. Às vezes fazemos exames de imagem e vimos cistos nos rins, vemos cistos nos rins, mas que não necessariamente aquilo está relacionado a uma doença maligna. A gente consegue, através da tomografia, classificar esses cistos. A classificação mais comumente utilizada a gente chama de Bosniak, é o nome que a gente atribui a uma régua que vai até 4 e a gente pode observar a probabilidade, através dessa métrica, daquilo ser um câncer de rim ou ser um cisto comum, um cisto simples, né? O que é observado ali? Presença de espessamento da parede desses cistos, alterações, né, heterogeneidades que a gente fala dos tecidos que estão compondo esses cistos, calcificações, enfim, uma série de características que o radiologista vê e nos traz essa informação dizendo se aquele cisto tem uma alta ou baixa probabilidade de ser um câncer. Então o diagnóstico é feito principalmente pela imagem e uma vez que a imagem seja típica, não há necessidade de uma biópsia. Já está indicada uma intervenção cirúrgica com intenção de retirada daquela lesão. Então, como é que é feito isso? Antes disso, o que é que a gente faz? A gente estadia o paciente. O estadiamento é um procedimento fundamental dentro da oncologia. Ela vai nos trazer informações se a doença está restrita ao órgão ou se ela já se espalhou para os linfonodos, né, que são estruturas, espécies de filtros, né, e compõem o nosso sistema imunológico e estão em volta dos nossos órgãos. Muitas vezes os tumores eles migram para ali ou eles podem lançar metástases à distância, uma metástase no fígado, no pulmão, no osso ou até no cérebro. Então esse estadiamento ele é fundamental para a gente saber até onde a doença foi. Uma vez estadiada e sabendo que a doença está localizada, o procedimento cirúrgico é o primeiro passo. Isso pode ser uma retirada parcial dos rins ou uma retirada completa, radical desse rim, né, onde o patologista, quando recebe essa peça da cirurgia, ele analisa aquilo a ponto de dizer qual é o tipo de tumor, qual a histologia, até onde ele foi.
O tipo mais frequente de câncer de rim é o carcinoma de células renais, está em 85% dos casos. E quando a gente olha esse carcinoma de células renais, existem também subtipos, tipos histológicos que compõem ele. E o mais frequente a gente chama de carcinoma de células claras, pelas características patológicas que aquela doença possui. Na minoria dos casos, a doença pode não surgir do córtex, ou seja, da região realmente que exerce a função que a gente descreveu no início dos rins, mas sim na parte que coleta a urina produzida pelos rins. Ali já é um tecido que a gente chama de urotelial, e esse tecido então também pode dar origem a um câncer, mas é um câncer com características, história natural completamente diferente do câncer de rim convencional, que é esse que a gente está falando, carcinoma de células renais, do tipo principalmente de células claras, né? Uma vez feito o estadiamento, entendendo do procedimento cirúrgico com que tipo de doença a gente está lidando, a gente pode planejar o tratamento para este paciente. Lembrando que quando a doença já se apresenta avançada com metástase, ainda assim em casos selecionados, a cirurgia pode ter o seu papel com a retirada desse rim. Entretanto, em algumas situações ela é preterida, não há necessidade de uma cirurgia porque o tratamento que vai ser feito é um tratamento sistêmico a ponto de tentar eliminar as células do câncer, seja lá onde quer que ela esteja. E esse tratamento sistêmico se dá principalmente através da imunoterapia, seja ela isolada ou em combinação a uma medicação que a gente chama de inibidores de tirosina quinase. Enquanto a imunoterapia ela age no sistema imunológico, fazendo com que o sistema imunológico reconheça o tumor e ataque este tumor, os inibidores de tirosina quinase, na sua maioria, eles exercem vários efeitos, mas principalmente tirando a formação de novos vasos sanguíneos que esse tumor promove para se alimentar e crescer. Então a combinação dessas medicações elas são fundamentais no tratamento do câncer de rim. Isso é uma coisa bastante diferente de outros tumores que a gente ouve falar muito da quimioterapia, mas a quimioterapia no tipo mais frequente de tumor de rim, ela não tem um papel definido e principalmente a imunoterapia associada ou não aos inibidores de tirosina quinase é a grande revolução na última década do tratamento do câncer de rim, trazendo importantes respostas, reduções desses tumores e longas sobrevidas para aqueles pacientes que já têm a doença avançada. E mais recentemente, a própria imunoterapia também tem sido acrescentada em alguns casos específicos como tratamento adjuvante, ou seja, aquele tratamento depois que o paciente opera para reduzir o risco da doença voltar. Bom, esse é um panorama que eu queria trazer para vocês e é fácil intuir que como a gente pode se proteger dessa doença. Existem vários fatores de risco associados a essa doença. Destaca-se a hipertensão arterial, a obesidade, o tabagismo, a exposição a fatores químicos e fatores genéticos. É claro que os fatores genéticos nós não podemos modificar, mas felizmente eles são a minoria. Principalmente a exposição ambiental a esses fatores é o que realmente está associado ao maior risco do câncer de rim. Então, como nós podemos evitar? Evitando o desenvolvimento da hipertensão, tendo hábitos de vida saudável. Mas aquele que já tem a hipertensão, um bom controle da hipertensão arterial, seja medicamentoso, mas também com modificações de hábitos de vida. Prática de atividade física, alimentação saudável, com redução de carne processada, em consumo exagerado de sais. Também a questão da obesidade vai ser consequentemente controlada se você adotar as práticas de vida saudável, como atividades físicas e alimentação saudável. Além disso, o próprio tabagismo recomenda-se fortemente evitar, seja ele convencional ou mesmo popularmente os novos vapes, estão associados a esse tipo também de doença. Então, evitar a exposição a esses fatores é a principal medida para a gente reduzir o risco do desenvolvimento do câncer de rim.
Espero que este vídeo tenha sido útil para vocês, informando um pouco mais sobre a doença câncer de rim. Nos próximos vídeos eu vou detalhar um pouco mais, principalmente no que diz respeito aos tipos de tratamento do câncer de rim. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações e curte aí esse vídeo se você gostou e achou que ele foi informativo para você. Um abraço e até o próximo vídeo.